Olá, bem-vindos à nossa aula de Legislação Especial Penal. E hoje nós vamos tratar das organizações criminosas. Este instituto encontra-se positivado principalmente, mas não exclusivamente, na Lei 12.850. Vamos falar da base dele, que vem a ser a Convenção da ONU, está bem, a Convenção das Nações Unidas sobre o Crime Organizado, também denominada de Convenção de Palermo. Vamos ver o conceito de organização criminosa e vamos ver as principais condutas afeitas às organizações criminosas. Vamos também ver quais são os principais meios de obtenção de prova no âmbito das organizações criminosas. E vamos dar especial destaque à figura da colaboração premiada. Então vamos lá. Quando se fala de organizações criminosas, há que se ter em mente que o Brasil, ao promulgar a Lei 12.850, ao exarar este importante ato normativo, vem a cumprir com um compromisso internacional estabelecido quando o Brasil se comprometeu no âmbito da Convenção da ONU sobre o crime organizado, aqui muitas vezes denominada de meramente Convenção de Palermo. E eis que a Convenção de Palermo, que foi criada principalmente tendo em vista a necessidade de se ter uma coordenação internacional e meios mais eficientes de se investigar e até mesmo reprimir o crime organizado, tomando como exemplo o caso da máfia na Itália, tanto que a convenção foi assinada em Palermo, na Itália, em função disso, eis que esta convenção traz um conceito, está bem? Um conceito bem importante de crime organizado, de organização criminosa, que leva em consideração elementos objetivos e subjetivos, está bem? Elementos objetivos e subjetivos. Elemento objetivo vem a ser basicamente a existência de um grupo formado por 3 pessoas ou mais, e aqui eu reforço, 3 pessoas ou mais no âmbito da convenção. 3 pessoas ou mais, com o intuito de realizar condutas criminosas cujas penas sejam superiores, iguais ou superiores a 4 anos. Iguais ou superiores a 4 anos. Sendo que há que se ter uma estrutura ordenada, divisão de tarefas e assim por diante, o que vem a representar um requisito subjetivo. A lei brasileira, a Lei 12.850, lida com um conceito muito próximo, mas um pouquinho diferente em alguns detalhes. Já no âmbito interno, aqui na Lei 12.850, no artigo 1º, parágrafo 1º da referida lei, nós não lidamos com uma organização criminosa que precisa ter apenas 3 pessoas. Para o Brasil, nós precisamos ter 4 pessoas, está bem? 4 pessoas ou mais. E mais um detalhe, as condutas criminosas perquiridas por esses agentes devem ter pena máxima superior a 4 anos. Não se fala mais em pena igual ou superior a 4 anos, mas sim superior a 4 anos. E eis que os requisitos subjetivos vêm a ter certa coincidência, certa correlação. Por quê? Porque estamos falando de uma estrutura ordenada, em que há divisão de tarefas, há uma vantagem de natureza principalmente econômica a ser perquirida por essas pessoas que fazem parte da organização. E eis que a ratio, o grande intuito desta convenção, bem como da nossa lei, é de se combater a organização em si. A organização enquanto um ente despersonalizado que vem a angariar novos membros e tem uma estrutura que se mantém independentemente dos membros que a compõem. A título de exemplo, se teve durante muito tempo em Nova York, nos Estados Unidos, a máfia, composta principalmente, mas não exclusivamente, por descendentes italianos, que via ser a Murder Incorporation, ou seja, a corporação, a empresa crime. Pode mudar os membros, mas a empresa continua. E é isso que a Convenção da ONU, bem como a nossa lei, visa combater. E eis que já passamos aqui a uma necessidade de se rever esse conceito que acabei de falar. Eu falei de um conceito no âmbito da ONU e um conceito no âmbito nacional. No âmbito nacional, retomando, nós temos como organização criminosa aquela formada por
4 pessoas ou mais com o fim de realizar crimes, cujas penas máximas são superiores a 4 anos. E é isso que nós temos que ter objetivos, requisitos subjetivos. As intenções desses agentes vêm a ser a obtenção de vantagem e, entre eles, nós temos a divisão de tarefas e uma estrutura ordenada. Atenção! A doutrina é muito clara no sentido de que não há necessidade de se ter hierarquia formal. Você não precisa ter em uma organização criminosa um presidente, um líder específico. Desde que essa organização criminosa consiga subsistir com uma ordenação própria, já se tem aí uma organização criminosa. Uma questão importante aqui, uma vez estabelecido o conceito de organização criminosa, é que se tem a principal conduta, está bem? A principal conduta vem a ser a integração. A integração. E agora, aqui nós temos o seguinte: até que ponto que integrar uma organização criminosa é um crime de mera conduta, um formal? A maioria da doutrina vai dizer que é um crime formal, está bem? De modo que, uma vez integrando a organização criminosa, o indivíduo não precisa cometer os crimes em si. Ele não precisa realizar um ato de homicídio, uma extorsão, um ato de corrupção. Basta ele integrar a respectiva organização que tenha tais finalidades. Outra questão importante diz respeito ao seguinte: no âmbito desta convenção, no âmbito da organização, precisamos de 4 agentes. Pode menor de idade ser considerado um agente? Nós podemos ter uma organização criminosa formada, por exemplo, por 2 menores de idade e 2 indivíduos adultos? É possível isso? A maioria doutrinária vai dizer que sim, desde que se tenha organização de tarefas entre os membros, desde que se tenha uma organização ou um poder de comando entre um ou outros, e aqui jurisprudência no âmbito, por exemplo, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, vai falar que, desde que haja gravidade nos crimes a serem perpetuados, a resposta é sim. NUT, por sua vez, vai falar que há necessidade de que se tenha consciência por parte dos menores de idade, bem como que cada um esteja contribuindo para as atividades da referida organização criminosa. E aqui temos um aspecto interessante, está bem? Vamos pensar agora no âmbito de organização criminosa relativa a drogas, está bem? Quando se fala de drogas e terrorismo, está bem? Drogas e terrorismo transnacionais, dispensa-se, está bem? Dispensa-se a necessidade de elementos de transnacionalidade, no caso de elementos de transnacionalidade presente, dispensa-se, tá, os requisitos subjetivos de ordenação e divisão de tarefas. Ou seja, se nós tivermos uma organização que ela for muito simples, tá, composta por menores de idade em grande parte, mas ela tem uma divisão de tarefas muito precária, mas se ela lida com tráfico internacional de drogas, está bem? Nessa hipótese, dispensa-se o requisito subjetivo. Ou seja, não é necessário a estrutura 100% ordenada. Ela pode ser uma estrutura simples. E em função dessa estrutura simples, desde que seja um crime transnacional, está bem? É possível se aplicar uma série de meios de obtenção de prova. Está bem? Meios de obtenção de prova. Antes de nós passarmos a eles, só quero reforçar o seguinte. No âmbito de uma organização criminosa, tá, nós tivemos relevante impacto no âmbito da mega reforma penal. Se o indivíduo, por exemplo, integrou uma organização criminosa, ele pode ter um processo de progressão de regime no âmbito da execução penal diferenciado, está bem? E eis que é muito polêmico, está bem? Muito polêmico, mas se a organização criminosa estiver lidando com armas, nós temos a hipótese no Código de Processo Penal de impossibilidade de relaxamento ou de concessão de liberdade condicional, está bem, para os membros dessa organização criminosa. A mega reforma penal vem a disciplinar que essas organizações são muito preocupantes em matéria de segurança pública, de modo que seria inviável uma liberdade condicional para um indivíduo que fosse pego com armas ou então fosse membro de uma organização criminosa que estivesse armada, está bem? Que estivesse armada.
Portanto, temos esse dispositivo, formalmente ele consta no CPP, porém, doutrina critica muito esse dispositivo, visto que cada caso deve ser apreciado individualmente. Outra questão importante agora diz respeito à perda do cargo. Caso se realize uma conduta de integração de organização criminosa, se tem como efeito automático, no caso de servidor público, a perda do cargo. Está bem? É efeito automático a perda do cargo. Está bem? Eis que, portanto, nós temos aquelas duas grandes hipóteses no ordenamento brasileiro de perda do cargo de maneira automática. Estamos falando de tortura e de organizações criminosas. O indivíduo que comete tortura perde o cargo automaticamente, se for um funcionário público. Igualmente, funcionário público, se for membro de organização criminosa, perde o cargo automaticamente. Atente-se aqui ao seguinte: a importante precedente do STJ, proferido no âmbito da quinta turma, no sentido de que a perda do cargo só pode ser imposta, está bem, nos casos, independentemente de ser organização criminosa ou não, o que interessa para o presidente do STJ é que o indivíduo fosse funcionário público à época do cometimento do crime, está bem? Portanto, se ele integrou uma organização criminosa antes de ser funcionário público, já tendo saído, ele não perderia, em tese, o cargo público. Ele não perderia, em tese, considerando-se esse precedente do STJ. Porém, a lei não é clara nesse sentido, está bem? A lei é omissa nesse sentido e é um precedente do STJ que fala de maneira genérica sobre a perda de cargo. Agora vamos passar aos meios de obtenção de prova. Nós temos diferentes meios de obtenção de prova previstos na Lei 12.850, está bem? Lei 12.850 vai prever no artigo 3º um importante meio que é a colaboração premiada, artigo 3º já no inciso 1, a colaboração premiada. Porém, esse a gente vai deixar para depois e vamos passar paulatinamente para os outros, tá? Vamos ver agora o previsto no inciso 2, que é a captação ambiental, está bem? Captação ambiental, no âmbito de obtenção de prova, representa um dispositivo que é inserido em um ambiente e capta a conversa entre duas pessoas. Este é o instituto da captação ambiental. Não confunda com interceptação telefônica. Quando se fala em interceptação telefônica, se tem a possibilidade de se gravar uma conversa realizada entre duas pessoas através de telefones. Captação ambiental, se tem, então, uma situação em que o ambiente em que as pessoas estão venha a ser monitorado. Importante aqui é o seguinte: é necessário que se tenha autorização judicial para isso? Sim, tá? É imprescindível que ocorra a autorização judicial. E essa autorização judicial deve se dar no âmbito, tá? Eu mencionei a captação ambiental, inciso 2, tá? Então, nós temos a captação ambiental no inciso 2 da Lei 12.850, porém, esta captação ambiental, ela deve seguir o parâmetro geral da Lei 9.296, que é a mesma lei que trata da interceptação telefônica. Por que isso? Porque a Lei 12.850, ela autoriza a interceptação telefônica, mas não diz como ela se operacionaliza. E eis que agora, em função da mega reforma penal, tá, nós temos que a captação ambiental está prevista no artigo 8º-A da Lei 9.296, a mesma lei que regula a interceptação telefônica. E eis que nós temos como importante parâmetro a subsidiariedade. Só é realizada a captação ambiental se não for possível se produzir a prova por outros meios, está bem? Por outros meios. Temos o caráter aí da subsidiariedade e há também a necessidade de mínimos elementos probatórios, tá? Deve haver uma prova mínima que indique que é possível se realizar uma captação ambiental de maneira produtiva no respectivo processo penal ou mesmo na fase pré-processual, e eis que deve ser realizada essa captação ambiental para infrações criminais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, está bem? Bem como as conexas,
não obstante que deve haver indícios razoáveis de autoria e participação. Portanto, agora nós temos um quadro em que a mega reforma penal veio a restringir, veio a regulamentar de maneira bastante peculiar este importante meio de obtenção de provas, que é a captação ambiental. Está bem? Outro importante meio de obtenção de provas é a infiltração de agentes. Está bem? Infiltração de agentes está prevista no artigo 10º e seguintes da Lei 12.850 e diz respeito à hipótese em que um agente ele vai se infiltrar em uma organização criminosa. Atenção! A infiltração de agentes deve ser autorizada, está bem? Autorizada pelo juiz sigilosamente. E eis que, no âmbito da infiltração de agentes, nós temos que o infiltrado ele não realiza os crimes, também porque ele está realizando um exercício regular de direito e está obedecendo a ordens hierárquicas. Porém, ele responde pelo excesso, está bem? Ele responde pelo excesso. A Lei 12.850 é clara. Há excludente diante de juridicidade, artigo 10c da Lei 12.850, porém, ele responde no caso de excesso, está bem? O que mais há de importante diz respeito ao seguinte: é viável agora, de maneira expressa, a infiltração de agentes virtuais, especialmente relevante com relação aos crimes cometidos online relacionados à pedofilia na internet e assim por diante. Portanto, é possível aí a presença dos infiltrados ambientais. Um ponto importante é que, caso sejam descumpridos os limites impostos pelo juiz que deve autorizar, não pode se realizar nenhum ato sem autorização, há uma nulidade, está bem? Há uma nulidade caso os protocolos não sejam obedecidos estritamente. Outro importante meio de obtenção de prova diz respeito ao acesso de dados, está bem? Ao acesso de dados. Quando se fala em acesso de dados, está bem? Acesso de dados, nós temos que é obrigado uma série de instituições, agora prevista nos termos dos artigos 15 a 17 da Lei 12.850, a entregarem dados. Tá? Algumas empresas têm que entregar dados para a autoridade policial. Está bem? Eis que, então, vamos ler o dispositivo. O delegado de polícia e o Ministério Público terão acesso independentemente de autorização judicial. Olha só, lá para a infiltração de agentes precisava de autorização judicial. Aqui, para o acesso a registros e dados cadastrais, não precisa de autorização, tá? E aqui a lei refere-se apenas aos dados cadastrais do investigado, que informem exclusivamente qualificação pessoal, afiliação, endereço mantidos pela Justiça Eleitoral, empresas telefônicas, instituições financeiras, provedoras de internet e administradoras de cartão de crédito. O que acontece? Os dados cadastrais devem ser disponibilizados por essas empresas, está bem? Os dados cadastrais. Porém, em que pese você ter, por exemplo, o acesso a um dado cadastral por parte do delegado de polícia perante uma instituição financeira, não se esqueça que há a lei complementar específica que tutela o sigilo bancário, de modo que o sigilo bancário ele só pode ser quebrado, por assim dizer, por autorização judicial, está bem? Para se ter o detalhe do extrato das transações bancárias, ordem judicial. Lei complementar disciplina isso. Porém, aqui na nossa disciplina, no âmbito da Lei 12.850, o acesso ao cadastro da pessoa, o seu endereço, o seu número telefônico, deve ser disponibilizado diretamente pela autoridade bancária, pela instituição bancária. Outra questão importante, no âmbito da Lei 12.850, diz respeito à chamada ação controlada. Em que consiste a ação controlada? A ação controlada, prevista também no artigo 3º, é a situação em que se notifica a autoridade judicial, no sentido de que a autoridade investigativa, a polícia judiciária, vai deixar de realizar uma prisão, vai deixar de realizar uma prisão em flagrante, eventualmente, com a finalidade específica de alcançar um maior número de membros, está bem? Alcançar um maior número de membros. Ou seja, vamos pensar que é uma
a autoridade policial, um órgão de polícia judiciária, esteja monitorando o tráfico na região. Ao invés de se atingir somente o vendedor de determinada droga, a autoridade policial pode, então, realizar um ato de espera, realizar, então, uma ação controlada para tentar verificar quem é o fornecedor de drogas daquele vendedor, tentar verificar quem são seus compradores, tentar verificar de que maneira que esse vendedor se estabelece conexões com esses usuários, se estabelecer quem são não só os fornecedores, mas de que maneira que esta pessoa que está cometendo a venda de drogas está guardando dinheiro, se há demais pessoas envolvidas. Portanto, é possível se realizar a ação controlada, está bem? Aqui opera-se o que em processo penal se denomina de flagrante retardado. Realiza-se ação controlada para que se opere um flagrante retardado. Há um crime sendo realizado, mas o flagrante não é realizado naquele momento, ele vai ser realizado depois. O limite deve ser estabelecido pelo juiz, que vai ser informado desta ação. Tá? O juiz pode estabelecer limites a este momento de ação controlada. E, no mais, só retornando aqui às condutas, nós temos que nós tivemos uma importante reforma, tá? No âmbito da mega reforma, nós tivemos o seguinte, no âmbito da lei, retomando aqui, no âmbito da lei 2.850, perdão, não é no caso da mega reforma, já estava prevista uma restrição, também uma restrição ao acesso aos autos, de modo que, devidamente precedida de autorização judicial, artigo 23 da lei 2.850, era garantido o acesso aos autos pelo defensor, mas isso deveria ser procedido de autorização judicial. Tá? Temos um importante dispositivo aqui, artigo 23, que é muito criticado pela doutrina nesse sentido. E nós temos, no âmbito das condutas, também no âmbito das condutas, nós temos uma conduta específica com relação à denunciação caluniosa, tá? Nós temos no Código Penal a figura da denunciação caluniosa, que é quando alguém reputa outro, né, a prática de um ato criminoso e assim por diante. Eis que, se isso for feito no âmbito de uma colaboração premiada, nesse instituto que a gente já vai ver, nós temos um dispositivo específico, que é o artigo 19. O artigo 19 vem a criminalizar aquele que realiza uma colaboração, uma delação premiada sabidamente falsa, com o intuito de incriminar falsamente uma determinada pessoa. Visto isso, nós podemos agora falar sobre colaboração premiada. Quando se fala em colaboração premiada, se fala em um instituto relativamente novo no Brasil, porém que já contava com importantes precedentes. Dentre esses precedentes, é possível se mencionar a Lei 9.807, que institui o sistema de proteção à testemunha. É possível se falar da própria Lei de Drogas, que estabelecia um procedimento de redução de pena para aquele que colaborasse com a autoridade policial, bem como a Lei 9.617 também já estabelecia uma redução. Este instituto, a colaboração premiada, vem a ser amplamente disciplinado na Lei 12.850, está bem? Na Lei 12.850. E especialmente disciplinado com a mega reforma penal. A mega reforma penal vem agora estabelecer requisitos, tá? Requisitos genéricos para a colaboração premiada. Para se realizar a colaboração premiada, nós temos requisitos genéricos e nós já vamos ver que, a depender da fase do processo, nós vamos ter requisitos mais específicos, está bem? O que acontece? Como requisitos genéricos, nós temos os artigos 3º-A e 3º-B, está bem? Então, como requisitos genéricos, nós temos o 3º-A e B. 3º-A e 3º-B. Esses requisitos genéricos vão falar que a colaboração premiada ela deve seguir a utilidade e o interesse público, tá? Ou seja, ela deve necessariamente ser útil e deve haver um interesse maior nessa colaboração. Não pode ser um interesse pontual, deve haver um interesse maior.
vamos supor que a gente já vai ver que a autoridade que pode celebrar esse acordo vai ser ou o policial, a polícia judiciária, ou então o MP. E eis que, nesse âmbito, não pode, por exemplo, o MP realizar a colaboração premiada com o indivíduo com um propósito específico de ter uma prova que talvez somente ele tenha. Não, deve ser um interesse público maior, que essa pessoa efetivamente possa ser útil no âmbito das investigações. Aqui já temos um requisito que vem a restringir bastante a colaboração premiada no âmbito da mega reforma penal. Outra questão importante, artigo 3º-B, vai falar do princípio da boa-fé, está bem? Princípio da boa-fé. E decorre da boa-fé um dever intrínseco, um dever forte com a verdade, está bem? Não basta uma percepção de realidade ser exarada. O colaborador, ele tem um compromisso com a verdade, ele só pode colaborar naquilo que ele sabe ser verdade, tá? Isso muda um pouco com relação ao regime anterior, em que ele poderia contribuir na medida que tivesse informações e assim por diante. Não, agora se tem essa ideia de que o colaborador ele tem que estar mais assegurado da veracidade de suas informações prestadas, de sua fala, de sua contribuição. E eis que agora nós temos que, caso a colaboração premiada venha sendo realizada, o indivíduo, o colaborador, venha apresentar provas e assim por diante, e essas provas não venham a ser utilizadas, não venham a se mostrar tão importantes, ou então no âmbito dessa negociação, MP e o colaborador, eles não entram em um acordo com relação à colaboração premiada, tá? Essas informações obtidas não podem ser mais utilizadas, está bem? E no mais, há um dever de sigilo. E há aqui uma série de situações, está bem? Situações com relação ao momento em que se realiza a colaboração premiada. A lógica do legislador, está bem? Era de que quanto antes o indivíduo colaborasse, mais beneficiado ele deveria ser. De modo que nós temos 3 grandes momentos para se realizar a colaboração, está bem? 3 grandes momentos. Primeiro momento vai ser aquele do artigo 4º, caput, está bem? Artigo 4º, caput, que vai ser antes do oferecimento, é o artigo 4º caput combinado com o parágrafo 4º. Tá? Combinado com o parágrafo 4º dele. O segundo momento é o artigo 4º caput. E o terceiro momento é o artigo 4º parágrafo 5º. Que momentos são esses, tá? Primeiro momento, antes do oferecimento da denúncia. Antes do oferecimento da denúncia, é possível se realizar uma colaboração premiada. Segundo momento, já oferecida a denúncia, mas antes de se ter uma sentença, antes de uma sentença condenatória, outra modalidade de colaboração premiada, está bem? E, por fim, depois que o indivíduo já foi condenado, ele pode realizar a colaboração premiada? Sim, ele pode realizar a colaboração premiada, mesmo com sentença penal condenatória. Último momento. Só que o que acontece? As benesses são distintas. No primeiro momento, quando ele realiza a colaboração premiada, ele só está sendo investigado, assim por diante, ou ele se apresenta perante a autoridade policial ou mesmo ao Ministério Público, o indivíduo ele consegue ter até mesmo o não oferecimento da denúncia. Olha só, ele nem sequer vai ser denunciado, ele está sendo simplesmente investigado, tá? Neste caso, ele não necessariamente terá sua denúncia sendo oferecida, tá? Não terá sua denúncia sendo oferecida, ou seja, quanto antes o indivíduo se apresenta, melhor. Vamos supor que ele já tenha sido denunciado, tá? Mas ele quer colaborar. E eis que aqui, no segundo momento, aplicando-se somente o artigo 4º caput, está bem? Nós temos que esse colaborador, ele pode então vir a ser condenado, mas pode ter o perdão judicial, ou pode ter redução de pena, está bem? Redução de pena de até 2/3, ou substituição
por penas restritivas de direitos, tá? Penas restritivas de direito, não vir a sofrer uma restrição de liberdade e assim por diante. Vamos supor que o indivíduo ele não tenha quisto colaborar antes de ser denunciado e permaneceu indiferente durante o processo e ele vier a ser condenado. Pode ele, uma vez tendo sido condenado, realizar a colaboração? Sim, tá? Ele pode sim realizar a colaboração. Só que neste caso, ele vai ter uma benesse reduzida. A benesse, nesse caso, vai ser basicamente uma redução da pena até a metade, tá? Até a metade. Ou seja, a pena dele vai ser reduzida até a metade, bem como é possível se falar aqui em uma progressão de regime sem os requisitos objetivos. Ou seja, mesmo sem ele ter cumprido 20% da pena, 30% da pena, né? Mesmo sem ele ter cumprido com aqueles requisitos, os objetivos, se ele tiver uma boa conduta e assim por diante, ele vai poder progredir do regime fechado para o semiaberto e do semiaberto para o aberto eventualmente, tá? O indivíduo, então, que realiza a colaboração neste momento, ele não precisa cumprir com o requisito objetivo, o quanto da pena já cumprida. Ele pode, então, uma vez colaborador, ter uma progressão facilitada neste sentido. Agora eu pergunto para os senhores, quem pode realizar colaboração premiada? Quem pode celebrar o acordo de colaboração premiada? Vamos ver aqui. Nós temos o seguinte, tá? Regra geral, nos termos do artigo 4º, parágrafo 6º, regra geral, nós teremos o Ministério Público, está bem? Ministério Público. Porém, não é só o Ministério Público. Pode ser o Ministério Público ou a Polícia Judiciária. Tá? Polícia Judiciária. Eis que, com relação à Polícia Judiciária, nós temos que ter necessariamente manifestação do MP. Repetindo, regra geral vai ser o Ministério Público. É possível o delegado de polícia realizar aí o acordo de colaboração premiada? Mas o MP tem que se manifestar. E eis que este acordo vai ser realizado justamente com o respectivo delator. Delator ou colaborador, está bem? Delator ou colaborador. E agora, quem pode ser delator? Quem pode ser colaborador? Aqui é uma grande discussão, está bem? Poderia o preso ser um delator? Evidentemente que sim, o próprio sistema indica isso. E eis que o STF vai dizer que, mesmo a pessoa que já realizou um acordo de colaboração premiada, já foi condenada antes, descumpriu com o acordo de colaboração premiada, esta pessoa pode realizar um novo acordo de colaboração premiada, está bem? O STF, no habeas corpus 127.483 de 2015, vem a estabelecer isso, tá? Um réu já condenado pode realizar colaboração premiada, e eis que no caso Youssef já tinha realizado uma colaboração premiada e tinha até descumprido o acordo. É válido um novo acordo de colaboração premiada prestado? As novas informações trazidas por ele, STF vai dizer que sim. STF vai dizer que sim. Porém, há que se atentar sempre que o colaborador deve realizar esses atos de maneira personalíssima. É somente o colaborador em si, o delator em si. E, não obstante, deve sempre ser verificada a voluntariedade. Pode ser possível a colaboração de um réu preso. Olha só, é possível um réu preso realizar uma colaboração premiada? Sim, ele está realizando a colaboração premiada preso, tá? Preso, isso é viável. Porém, a prisão de um indivíduo não pode ser uma modalidade de coação para que ele preste uma colaboração. Está bem? Ninguém pode ser coagido a prestar colaboração. Está bem? Isso quem decidiu foi o STF. Se não houver voluntariedade, se o indivíduo tiver sido coagido, a ausência de voluntariedade vai ensejar nulidade da respectiva colaboração premiada. Então nós temos essa figura do colaborador ou delator
e do MP ou Polícia Judiciária. E eis que este acordo será realizado um acordo e este acordo vai ser submetido a um juiz. O acordo será submetido a um juiz. E o juiz pode realizar somente duas ações. Somente duas ações. Que são homologar ou não. Está bem? O juiz pode homologar ou não o respectivo acordo. O juiz, então, pode homologar ou deixar de homologar. Aqui nós temos uma importante inovação trazida pela mega reforma. Por quê? Porque antes da mega reforma, o juiz podia realizar, além dessa ação de homologar ou não homologar o acordo de colaboração premiada, o juiz podia realizar uma terceira ação, que era o quê? Adequar. Adequar era o quê? Era ajeitar o acordo. Isso já tinha acontecido no STF, até o STF já tinha exarado jurisprudência no sentido de que o juiz, está bem, podia adequar o acordo em uma cláusula nula. Ou seja, essa cláusula era nula, ela era invalidada, e eis que o resto da colaboração premiada restava intacto. E o acordo de colaboração premiada gerava efeitos desde o momento da homologação pelo juiz que adequava uma outra cláusula. Principal exemplo de adequação, quando se previa no acordo, tá, que o colaborador, o delator, iria renunciar o seu direito de defesa. Tá? A renúncia do direito de defesa, a renúncia do direito de apresentar habeas corpus, a renúncia de invocar um remédio constitucional, está bem? Era considerado como algo inválido. O que era possível era a desistência, está bem? A desistência de processos específicos. Desistência de um habeas corpus específico, desistência de um mandado de segurança específico. Isso sim podia ser objeto do acordo, tá? O acordo poderia prever que o delator ia desistir de um determinado recurso, um determinado habeas corpus e assim por diante. Porém, o nosso acordo aqui, ele não poderia prever a renúncia, desistir do direito, abrir mão do direito em si de recorrer. Isso era considerado inconstitucional. Se o acordo previsse isso, o acordo era homologado, tá? Ele era homologado, porém com uma adequação. Agora mudou. Agora o juiz não pode mais fazer adequação. Agora o juiz vai homologar ou não homologar. Se o juiz encontrar uma única cláusula, está bem, que seja abusiva, uma única cláusula inconstitucional, uma única cláusula ilegal, o juiz deve retornar, tá? Deixar de homologar e fazendo com que esse acordo retorne, tá? Para as partes. Está bem? O juiz não vai homologar, ou seja, as partes têm que refazer o acordo neste ponto, excluindo a ilegalidade, e só depois, quando ambas as partes consentirem em excluir determinada cláusula, determinado dispositivo, é que o juiz vai eventualmente realizar a homologação. Está bem? Então é isso. Olha só o que mais. Importante aqui. Artigo 4º, parágrafo 7º da Lei 12.850 vai estabelecer o que é que o juiz vai analisar, tá, para fins de homologação. Aqui, ó, neste âmbito de homologação, o juiz vai ter que analisar algo. O que vem a ser objeto desta análise? Tá? O que é que o juiz vai analisar? Isto aqui encontra-se previsto no artigo 4º, parágrafo 7º, e eis que o juiz vai realizar uma análise de 4 elementos. Primeiro, regularidade e legalidade. Há cláusulas, por exemplo, ilegais neste acordo? Sim ou não? Segundo, adequação do pactuário dos benefícios. Será que este acordo está muito bom para o delator? Será que este acordo está muito bom para o MP e para a polícia ou para a polícia judiciária?
há uma proporcionalidade entre o que uma pessoa vai fazer e o que a outra pessoa se comprometeu? Há uma proporcionalidade aí? Será que foi previsto algo muito intenso? Por exemplo, o MP deixar de oferecer denúncia e o delator simplesmente fornecer dados bancários? Isso seria desproporcional, tá? O juiz, então, vai ter que analisar se há uma adequação entre o pactuado e os benefícios. Outra questão, se há uma adequação dos resultados mínimos. E agora temos um grande problema, tá? Adequação dos resultados mínimos. Como é que o juiz vai saber o que vem a ser um resultado mínimo? O juiz tem que realizar uma análise sobre se algo vai ser obtido com este acordo de colaboração premiada, sob pena de nulidade. Algo muito difícil de se vislumbrar na prática, né? Porque quem lida com as investigações vai ser justamente Polícia Judiciária e Ministério Público. Portanto, fica muito difícil para o juiz intervir neste ponto aqui. E, finalmente, a voluntariedade do réu. Se há uma espontaneidade por parte do delator, né, em realizar o acordo. Caso tenha descumprimento do acordo, o juiz recusa, tá? O juiz, então, só vai homologar ou não. Ele vai homologar ou recusar o respectivo acordo. Para nós finalizarmos, tá? Para nós finalizarmos. Antes da mega reforma penal, eventual informação prestada em sede de acordo não podia ser a única prova, tá? Única prova para fins de condenação. Informações prestadas em sede de acordo não podem ser única prova, está bem? Informações em sede de acordo não podem ser a única prova. Sempre foi assim. Sempre foi assim, antes e depois da mega reforma. O que acontece? Agora a mega reforma restringiu ainda mais o âmbito desta colaboração. Isto porque o artigo 4º, parágrafo 16, vem a dizer que o acordo não é motivo suficiente para a decretação de eventuais cautelares. Ou seja, não é possível busca e apreensão com base em acordo de colaboração premiada. Não é possível prisão preventiva ser decretada com base em acordo de colaboração premiada. Está bem? Ou seja, nós tivemos uma restrição muito grande no âmbito da colaboração premiada. Era muito comum na Lava Jato uma série de medidas cautelares serem utilizadas para fins de decretação preventiva, busca e apreensão e assim por diante. Não há registros de colaboração premiada sendo utilizada única e exclusivamente para fins de condenação. Tá? Isso é uma matéria de defesa, muitas vezes discutida, mas oficialmente falando não há registro disso. Eis que agora há algo que era realizado na Lava Jato, que era a realização de busca e apreensão, medidas cautelares, pessoais ou não, né, em sede por conta de provas obtidas por meio de colaboração premiada, isso está vedado expressamente. Artigo 4º, parágrafo 16. Delator desiste de sua colaboração premiada, nada pode ser utilizado em face do próprio delator. Ele estava realizando o acordo e ele não quer mais continuar com as colaborações. O que ele cedeu de informação em sede de acordo pode ser utilizado contra o próprio colaborador? Não, tá? Não. O acordo não pode ser utilizado contra o próprio colaborador que vem a desistir. E por fim, tá? Expressamente prevista a ampla defesa do delatado, tá? Ampla defesa do delatado com relação a todas as informações trazidas em sede de acordo. E aqui assim, agora para finalizarmos, uma mera questão. A colaboração premiada tem que ter como objeto algo relacionado ou às pessoas envolvidas na organização criminosa ou condutas realizadas no âmbito da organização criminosa. O que é objeto de um acordo de colaboração premiada? Temos duas grandes linhas, tá? Duas grandes linhas. Ou mais fatos realizados pelos membros da organização criminosa. Vamos supor que um delator, tá, estivesse sendo investigado por lavagem de dinheiro. Uma organização criminosa dedicada a lavagem de dinheiro. E este delator diz o seguinte: essa nossa organização criminosa que vocês estão trabalhando não lidava só com lavagem de dinheiro, lidava também com tráfico de drogas, tá? Tráfico de drogas e contrabando e descaminho e assim por diante. A gente fazia tudo isso. Nós temos novos fatos, novas condutas realizadas pela mesma organização criminosa.
Está bem? Portanto, isto podia ser objeto de uma colaboração premiada. Outro objeto possível de colaboração premiada: pessoas envolvidas nas ações. Vamos supor que a polícia judiciária estivesse, então, realizando um acordo com o colaborador sobre determinados fatos, mas não soubesse quem eram os membros dessa organização criminosa. Tivesse indícios de autoria e materialidade, mas não conhecesse todos os membros. E o colaborador estabelece, então, quem são os membros desconhecidos pela polícia judiciária. A polícia já sabia quais eram os crimes, tá? Só que não tinha consciência de quem eram todos os membros. E o colaborador só dá os nomes, tá? Ele vem a dar os nomes, mostrando provas do envolvimento dessas pessoas envolvidas. Isso é também um objeto possível de um acordo de colaboração, está bem? Provas sobre as pessoas, a autoria, e também provas sobre materialidade, bem como a questão de condutas cometidas no âmbito dessa organização criminosa. O que é que fica de fora? Novos crimes, novos fatos, tá? Novos crimes ou fatos, né? E novos autores, tá? Se a colaboração versar sobre crimes cometidos fora da organização criminosa, tá? Por agentes que não tinham envolvimento com essa organização criminosa, esse tipo de prova ela é válida. Adote-se aqui o princípio da serendipidade, está bem? É uma prova válida, porém deve ser objeto de um processo autônomo, está bem? Deve ser objeto de um processo autônomo e não pode ser objeto deste acordo de colaboração premiada específico. Isso quem traz é a doutrina. Portanto, acabamos de falar sobre organizações criminosas e colaboração premiada. Vimos de que maneira esse Instituto das Organizações Criminosas vem a ser disciplinado pela Lei 2.850. Vimos que a Convenção da ONU estabelece um conceito. E este conceito difere, tá, daquele trazido pela lei nacional. Vimos algumas condutas, principalmente a de integração e os efeitos dela com relação a servidores públicos, que, regra geral, vão perder o seu cargo automaticamente, que tinham a época em que eram membros da organização criminosa, está bem, isso é automático, tal qual ocorre com tortura. Vimos os principais meios de obtenção de prova, então nós vimos a questão da captação ambiental, da ação controlada, da infiltração de agentes e do acesso direto a dados cadastrais, que deve ser realizado, né, por entidades específicas, bancos, operadoras de cartão de crédito e assim por diante. Não confunda este meio de obtenção de prova, com a necessidade de quebra de sigilo. A quebra de sigilo deve ocorrer, tá? A quebra de sigilo deve ocorrer com relação ao extrato bancário e assim por diante, está bem? Não vamos esquecer o nome do meio de obtenção de provas, que com relação à captação ambiental, ela deve ser subsidiária, também deve haver indícios de autoria e materialidade, e esses indícios devem ser razoáveis, adotando-se aqui os mesmos critérios da interceptação telefônica, bem como o fato de que os crimes sob investigação devem ter pena superior a 4 anos, tá? Pena superior a 4 anos. Nós temos o artigo 8º-A, inciso 1 da Lei 9.296. E vimos principalmente a colaboração premiada, que encontra-se principalmente disciplinada na Lei 2.850, mas que já encontrava com importantes precedentes na lei brasileira. Vimos que as partes legítimas podem ser Ministério Público, regra geral, ou a Polícia Judiciária, o delegado de polícia, com o aval do Ministério Público. A outra parte vamos ter o delator, que pode ser uma pessoa já condenada, pode ser uma pessoa presa, pode ser uma pessoa condenada, presa e que já tenha descumprido um acordo de colaboração premiada anterior, nos termos da jurisprudência do STF. Este acordo deve passar pelo crivo judicial. O juiz deve, então, homologar ou não homologar o acordo, ou seja, recusar. Foi suprimida na nossa lei o instituto da adequação. Portanto, o juiz só pode homologar ou recusar, homologar ou não homologar. No âmbito dessa análise, ele vai analisar elementos como voluntariedade, a utilidade, interesse público e assim por diante. Está bem? E eis que a colaboração premiada sofreu importantes restrições, não podendo ser objeto único capaz de decretar outras medidas cautelares, está bem, em face de outras pessoas. E eis que a colaboração premiada, para finalizar, ela também deve seguir princípios gerais de boa-fé, e não pode ser utilizada contra o próprio colaborador, caso ele venha a desistir deste processo de colaboração premiada. E agora sim, para finalizar, esta colaboração premiada
pode se dar em 3 momentos, que têm benesses distintas. Pode se dar antes mesmo do oferecimento da denúncia, quando ela pode deixar de ocorrer. Pode ocorrer com o oferecimento da denúncia, mas antes da sentença penal condenatória ser exarada, quando é possível se solicitar até mesmo redução de pena ou perdão judicial, ou mesmo de indivíduos condenados, é possível colaboração premiada, hipótese na qual é possível ter uma redução de pena de até metade, ou então uma progressão diferenciada, sem o requisito objetivo ser cumprido para fins de execução, a progressão do regime. Com isso, finalizamos o conteúdo de organizações criminosas. Tchau, tchau.